Se você já teve uma experiência sobrenatural e quer que a sua história seja contada aqui no canal, envie para o e-mail que está na descrição do vídeo. Olá, boa noite. Sou o Marcelo, do último vídeo da história do seu Bento. Mostrei o relato do canal para ele e ele gostou muito. E disse que queria contar outra história, que ele e sua esposa passaram. Como fiz no último vídeo, vou escrever como se fosse seu Bento contando. Há 20 anos atrás, eu e minha mulher nos mudamos para morar no sítio, pois meu pai havia falecido e eu resolvi aceitar o convite de cuidar de lá, assim como meu pai fez. Naquela época, as casas ao redor do sítio eram bem poucas. Inclusive, uma das casas que havia naquele tempo foi derrubada por causa de uma lenda. Bom, as pessoas diziam que era uma lenda, mas eu e minha mulher somos testemunhas do que vivia naquela casa. A casa em questão ficava perto do açude, que tinha aqui perto do sítio. Eu e Gilberto, um dos vizinhos que a gente tinha na época, pegamos o costume de ir direto pescar lá. A gente ia de manhã e ficava até o anoitecer pescando nos finais de semana. Teve um dia que o Gil me chamou para pescar cedo. Falei para minha mulher e ela concordou. Mas quando estava preparando minhas coisas para ir, ela disse que estava com um mau pressentimento, sentindo algo ruim que não sabia explicar. Como disse no relato passado, minha mulher é meio sensitiva. Mas na época eu não acreditava nessas coisas e fui pescar mesmo assim. Chegamos lá cedo, arrumamos nossas coisas rapidinho para começar a pescaria. Era muito bom pescar e jogar conversa fora. O dia passava voando. Tanto que quando a gente se deu conta, já estava ficando de noite. E foi aí que o Gil começou a me contar história da casa abandonada, perto do açude. Ele contou uma vez que morou um casal naquela casa, e todos os vizinhos achavam os dois bem estranhos. À noite se ouvia barulhos estranhos e assustadores daquela casa. Era até difícil descrever, segundo ele. Após algum tempo, descobriram que ela era envolvida com magia negra, que fazia trabalho para pessoas. Alguns anos depois, ela adoeceu e morreu. E quando isso aconteceu, seu marido sumiu. Ele não tinha morrido, apenas desapareceu, deixando a casa abandonada, com todos os pertences dentro. Quando Gil me contou essa história, eu não acreditei. Achei que era bobice, coisa que o povo inventa. Então chamei ele e falei para a gente entrar dentro da casa e ver o que achava lá. O Gilberto não quis ir de jeito nenhum, então entrei sozinho. Ainda estava meio claro. Peguei e fui. E não tinha nada demais. Era só uma casa abandonada, com uma lenda local, como tem em todo lugar. Fui andando pela casa, olhando as coisas, e não vi nada. Pelo menos nada de estranho. Depois de alguns minutos lá dentro, resolvo voltar e arrumar as coisas para ir para casa. Após arrumar as coisas e chegar em casa, minha mulher disse que tinha voltado a sentir uma coisa estranha comigo. Mas não demos muita bola e fomos dormir. Nessa mesma noite, eu acordei várias vezes, pois me sentia vigiado e sentia um calafrio no corpo. Quando já era de madrugada, eu sinto algo puxando meu pé, com muita força. Meu susto foi tão grande que acordou minha mulher. Eu apenas disse que tinha um pesadelo e que acordei no susto. Mas eu sabia que não era isso. No dia seguinte, eu fui na casa do Gil e contei o que havia sentido noite passada. Ele me disse que eu havia incomodado o espírito que vivia na casa.
é que agora ela me seguiu até em casa, de alguma maneira. Eu, sem acreditar muito, voltei para casa. E quando cheguei, minha mulher relatou que tinha visto uma mulher no nosso quarto, que na hora amoleceu as pernas e não conseguiu mais entrar dentro de casa. Quando fui olhar pela casa, não havia ninguém, pois depois que eu olhei a casa, eu não vi ninguém. Eu e minha mulher fomos trabalhar, cuidar da fazenda. Eu estava roçando a grama quando vi a imagem de uma mulher parada e me observando. Quando fui me aproximar, ela foi para trás de uma árvore e sumiu. Nesse momento, eu já sabia que aquilo não era desse plano. Quando pensei em falar com minha mulher, ela já estava vindo em minha direção correndo. Quando perguntei o que tinha acontecido, ela disse que tinha visto um homem com roupas antigas, que logo sumiu em um piscar de olhos. Paramos imediatamente o que estávamos fazendo, e eu e ela voltamos para a casa abandonada e acendemos uma vela. Depois fomos na cidade ver o padre. Depois disso, não aconteceu mais nada do tipo. Nunca mais botei o pé dentro daquela casa. Esse foi o relato do seu Bento. Foi uma das coisas mais assustadoras, segundo ele, pois ser perseguido por seres do outro lado não é tão muito legal. Obrigado por lerem o relato. Boa noite. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e recomendar o vídeo para algum amigo.